Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Diego Cantuário. Nós já estivemos aqui em outros cursos, em outras aulas. Estou aqui retornando com a matéria, sua aula sobre atos cíveis proferidos pelo juiz. E agradeço inicialmente ao desembargador Edo Simões, o presidente do tribunal, também ao desembargador Chalub, diretor da Escola do Servidor, e também a Iula, que é a diretora aqui da Escola do Servidor, pelo convite, pela possibilidade de participar dessa capacitação. Também de parabenizar pelo excelente projeto que está permitindo essa qualificação dos servidores de todo o interior do Amazonas, independentemente da distância. A nossa aula hoje ela será sobre atos processuais cíveis, atos processuais realizados pelo magistrado. O objetivo é permitir com que alguns servidores do interior do Amazonas possam compreender melhor alguns atos que são praticados pelo magistrado. Então, essa atividade é de muita importância porque alguns atos são efetivamente simples e podem ser realizados por vocês sem nenhum prejuízo, minutados. Na verdade, como nós veremos adiante, alguns atos podem ser praticados como os despachos, mas já foram objeto de outra aula, a aula sobre atos ordinatórios. Essa aula será principalmente sobre sentença e decisões interlocutórias. Eu vou tentar nessa aula trabalhar alguns exemplos de decisões interlocutórias e sentenças, e a partir desses exemplos, e é claro que vocês deverão procurar sempre o modelo do magistrado que trabalha com vocês, caso desejem minutar, mas eu vou procurar explicar aqui a estrutura de uma decisão interlocutória, a estrutura de uma peça, de uma sentença e procurar situá-los, trazer as principais questões que vão ser enfrentadas nessas decisões e nessas sentenças. Bem, inicialmente eu gostaria de trabalhar uma distinção muito essencial em relação aos atos processuais entre despacho, decisão interlocutória e sentença. A dúvida que chegou até pelo menos uma dúvida encaminhada de muitos de vocês, é referente à diferenciação. Olha, quando é despacho, quando é sentença, quando vai ser decisão interlocutória, mas principalmente a dúvida é entre despacho e decisão interlocutória. A questão é resolvida pelo próprio Código de Processo Civil, mas eu vou dar inúmeros exemplos práticos que vão ajudar um pouco. Vamos passar inicialmente para despachos. Despachos, de maneira geral, são decisões sem conteúdo decisório. Então, são despachos de mera movimentação. Eu enviei, e eu acredito que já esteja no material de apoio de vocês, uma portaria de uma das comarcas que eu respondo, que é Urucurituba, sobre atos ordinatórios. É uma portaria que nós trabalhamos nas aulas anteriores e até mesmo existem outras regulamentações do tribunal sobre atos ordinatórios. Existem portarias que se referem a cartas precatórias, existem portarias com autorização genérica da corregedoria, provimentos, na verdade, com autorização genérica para a prática de atos ordinatórios. Mas, de maneira geral, o que são esses atos ordinatórios? Eu digo, para o estudo de vocês, peguem essa portaria de Urucurituba, é uma portaria genérica, é uma portaria que muitas outras comarcas utilizam, então não haverá dificuldade. Mas, de maneira geral, atos ordinatórios são despachos, que são, na verdade, os atos ordinatórios, são aqueles em que não há conteúdo decisório. O juiz nada decide nessas decisões. Então vamos imaginar um exemplo, intimação para o autor se manifestar quanto ao conteúdo da contestação. Está previsto no artigo 350 do Código de Processo Civil. Esse é um ato básico ordinatório. O juiz não está decidindo nada quando dá uma decisão dessa e por isso que o servidor pode praticar esse ato. Apenas mais uma observação, inclusive a própria Constituição autoriza a prática desses atos pelos servidores. A própria Constituição afirma que a possibilidade de delegação dos atos ordinatórios. Então, qual é a decisão que o juiz pratica quando intima o autor para se manifestar contra a contestação? Nesse caso, não há decisão, o que há uma mera movimentação do processo, o que há uma comunicação ao autor para que se manifeste caso ele queira.
Então o juiz, ao proferir uma decisão dessa, ele não está decidindo nada. Então por isso que é um despacho. Vocês sempre devem tentar visualizar que quando o juiz intima alguém para se manifestar, isso sempre pode ser feito pelo cartório. Isso sempre deverá ser feito pelo cartório. Juntou documento, vai intimar alguém, não precisa passar pela mão do juiz, o próprio cartório pode intimar. A parte apresentou uma contestação, vai intimar o autor, o cartório deve intimar. Não há conteúdo decisório. Da mesma maneira, cumprimento de carta precatória que não envolve prisão civil. Há na própria portaria do Tribunal de Justiça que prevê essa possibilidade de cumprimento da carta precatória, é meramente um ato ordinatório, pelo cartório, prevê essa possibilidade. Então, essa é uma outra situação muito clara, muito evidente no interior. Carta precatória normal para a realização de intimação, para a realização de citação, não precisa, para o seu cumprimento, passar pela mão do magistrado. Além disso, vista ao Ministério Público. Vista ao Ministério Público é outra questão essencial, que muitas vezes vocês vão encontrar no processo de família. E aqui eu vou deixar claro também que atos cíveis, essa aula não é apenas sobre atos da vara civil, apesar do nome. A classificação é que, na verdade, tanto os procedimentos do juizado especial quanto os procedimentos da área da vara de família e registros públicos, eles são considerados atos cíveis. Então essa é uma aula que vai englobar, uma aula importantíssima, porque vai englobar atos cíveis, tanto os atos da vara civil, quanto os atos da vara de família, quanto registros públicos e juizado especial. Então, atenção para isso. Então, oitiva do Ministério Público não é necessário quando, por exemplo, parecer em relação à homologação de acordo, muito comum nas varas de família, acordo de guarda e alimentos. O cartório mais indicado é abram direto a vista para o Ministério Público. Isso não, o juiz, ao abrir vista para o Ministério Público, não está decidindo nada. Então é importante que vocês observem essa importância da movimentação, dessa movimentação através de ato ordinatório. Além disso, intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao recurso, seja a apelação, numa vara civil, numa vara de família, seja o recurso nominado em um juizado especial, não precisa passar pelo juiz, o próprio cartório faz isso. E pensem novamente naquela minha lógica, na lógica de que quando se intima uma parte, não precisa passar pela mão do juiz, não é um ato decisório, não é um ato que se está decidindo alguma coisa. Outra coisa, juntada de documentos essenciais à propositura da ação. Aqui eu quero deixar claro que isso vai depender da postura de cada juiz. Alguns juízes são mais rigorosos em relação a isso, outros juízes nem tanto. Um exemplo que eu dou em relação a documentos essenciais para a propositura da ação no alvará, vara de família. A parte afirma que tem um resíduo para levantar de FGTS depositado na Caixa Econômica. Eu entendo que a certidão de dependentes previdenciários é essencial, porque apenas com aquela certidão eu vou ter o mínimo de segurança de que não existem outros legitimados para levantar aqueles valores. Então o cartório pode muito bem, nesse caso, sendo a posição do magistrado, intimar para que socorra a apresentação desses documentos. Então, vocês podem ver que há um espaço amplo para se trabalhar com os despachos do magistrado, que são praticados pelo cartório através de ato ordinatório. E esse espaço amplo deve ser observado por vocês. Agora eu vou passar para a definição de sentença prevista no Código de Processo Civil. Vocês vão estranhar um pouco achando que eu deveria antes falar de decisão interlocutória, mas acontece que o Código de Processo Civil ele define decisão interlocutória de uma maneira subsidiária, ou seja, é decisão interlocutória tudo que não é sentença. Então vai ser mais fácil para vocês entenderem a diferença entre as duas, começando por sentença. Vamos do maior para o menor, então. O que é sentença para o Código de Processo Civil? Conceito do artigo 203, parágrafo 1º. É o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487 do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então vocês têm duas lições importantes desse dispositivo. Primeiro,
A decisão que encerra a execução, isso eu deixo claro para fins de estatística, não é decisão interlocutória, é sentença. Isso é uma decisão, é uma sentença que vocês podem minutar para o magistrado. Devem, digamos, caso seja possível. Por quê? Porque é um ato muito simples. É um ato muito simples. A sentença, nós vamos ver adiante, ela tem alguns requisitos. Mas esses requisitos eles ficam reduzidos quando é uma sentença no processo de execução. Uma sentença que encerra a execução. Há um debate muito profundo sobre essa questão da sentença no processo de execução, se ela faria coisa julgada ou não, se ela é meramente uma sentença que encerra o procedimento executivo, e prevalece na doutrina que essa sentença ela meramente põe fim ao procedimento executivo. E isso, enfim, essa sentença traz várias consequências que extrapolam um pouco o nosso objeto do curso. Mas é importante falar dessa sentença, eu antecipo um pouco o que eu falaria mais à frente, porque ela é um ato muito simples. Por quê? Vocês vão ver que a estrutura essencial de uma sentença é constituída de relatório, onde há uma descrição do que aconteceu no processo, fundamentação, onde se fundamenta o que vai ocorrer, o que está ocorrendo, a decisão que está sendo tomada, e dispositivo. Mas a sentença no processo de execução, ela não tem como objetivo, em regra, fazer coisa julgada, se manifestar sobre o objeto litigioso, porque prevalece que o objeto litigioso já foi exaurido em sede de processo de conhecimento e apenas algumas questões são decididas em processo de execução, mas essas questões elas são objeto da impugnação e do cumprimento de sentença. Digo, da impugnação e dos embargos ao executado. Então, essa sentença ela vai ser muito sintética, muito curta. Não vai ter praticamente relatório. Então, como seria aqui, se vocês quiserem anotar, como seria um modelo de extinção do processo de uma sentença que extingue o processo de execução? E aqui eu vou ressaltar que sentença que extingue o processo de execução, ela vai extinguir ou porque o credor, o devedor, o executado pagou a dívida, ou porque ocorreu a prescrição intercorrente, ou porque ocorreu um abandono do processo. Mas, em regra, nós temos uma sentença em que ela dispensará um relatório completo e a fundamentação deve ser muito sintética. Então, por exemplo, no caso de pagamento, vocês poderiam adotar a seguinte redação. Vou dar um exemplo. Vistos. O executado satisfez a obrigação. Parágrafo seguinte. Extingo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 924, inciso 1 do CPC. Intime-se, cumpra-se, publique-se. Simples. Uma redação sintética que vai encerrar o cumprimento de sentença e vai tirar um processo da fila do magistrado, vai fazer com que aquele simples processo em que já foi cumprida a execução seja arquivado. E aqui nós temos isso muito importante nas execuções de alimentos. A execução de alimentos não pode ficar boiando, não pode ficar existindo no acervo da comarca pelo tempo que for. Ela não pode, ela tem que ter um fim. Então, por isso é importante que seja encerrada por sentença. A sentença coloca fim à execução. Mas por que eu trouxe ainda, claro, além desse conceito, eu quero deixar claro que o Código de Processo ele afirma expressamente que sentença é aquela decisão que põe fim também à fase cognitiva, além daquela decisão que coloca fim à fase executiva. E qual é a importância disso? A importância é que o Código ele não agasalhou a opinião de que haveriam sentenças parciais. Seria porque logo a primeira sentença, por exemplo, nós vamos ver mais adiante, uma sentença no limiar do processo, uma sentença de julgamento antecipado parcial do mérito. De acordo com o Código, isso não seria sentença. Mas nada impede que, de acordo com a opinião do magistrado, porque realmente é a posição doutrinária, que isso seja lançado com movimento de sentença, como nós vamos ver mais adiante. Então, vocês puderam ver que a sentença, em regra, é a decisão que coloca fim à fase final do procedimento. É a sentença que encerra a fase cognitiva. É a sentença que atribui o bem da vida a uma das partes. Então, por exemplo, numa ação de alimentos, é a decisão final. E eu digo aqui decisão final porque sentenças são espécies de decisões, mas nós chamamos essas decisões de decisões interlocutórias e sentenças.
Então a sentença ela é uma decisão final que coloca fim ao objeto litigioso do processo. E o que é o objeto do processo? Explicando de uma maneira bem simples, qual é o objeto de um processo de uma ação de alimentos? O objeto de uma ação de alimentos vai ser necessariamente a prestação de alimentos. Qual é o objeto de uma investigação de paternidade? O objeto de uma investigação de paternidade é necessariamente a existência ou não do vínculo biológico ou socioafetivo, a existência ou não da paternidade. Qual é o objeto de uma ação de guarda? O objeto de uma ação de guarda é a atribuição da guarda do menor a uma das partes. Qual é o objeto de uma ação de indenização por danos morais contra uma determinada instituição financeira, contra um banco? O objeto vai ser necessariamente o pagamento de uma quantia, o ressarcimento. Então, grosso modo, o objeto, chamamos de objeto litigioso do processo, é o que vai ser objeto da sentença. A sentença, ela necessariamente vai se manifestar em relação a isso. Por outro lado, aqui é necessário, o que determina o objeto litigioso do processo? De uma maneira simples, a gente pode dizer que é o pedido que vai determinar o que é o objeto litigioso do processo. E é sobre o que a parte dispositiva da sentença, como nós vamos ver mais adiante, vai se manifestar. A parte da sentença vai se manifestar sobre isso. Mas nós vamos ver isso mais adiante. Eu quero falar aqui agora sobre decisão interlocutória em si. O que é uma decisão interlocutória? O Código de Processo Civil define decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no artigo 203, parágrafo 1º. Então, esse conceito é um conceito por exclusão. É decisão interlocutória tudo que não é sentença. Então, entendam, por exemplo, decisão inicial do magistrado que determina a citação. E é claro, a decisão inicial que determina a citação, ela pode determinar, e é normal que determine uma série de coisas, como, por exemplo, realização de audiências de conciliação ou mediação, inversão do ônus da prova, eventual apreciação quanto à tutela de urgência. Então vocês vão ver, e nós vamos trabalhar isso melhor mais adiante, que a decisão interlocutória tem inúmeras decisões interlocutórias. Então, por exemplo, decisão de saneamento do processo, decisão de organização e saneamento do processo, prevista no artigo 357 do Código de Processo Civil. Essa decisão também é uma decisão interlocutória. E percebam o seguinte, isso vai ficar claro durante o curso da nossa exposição. Toda decisão interlocutória decide alguma coisa. Despacho não decide. Despacho, movimento, processo. Decisão interlocutória decide. Decisão interlocutória diz isso deve ser feito. Atribuo razão a isso ao autor. Cumpra-se essa situação. Então vocês vão poder ver, quando o juiz inverte o ônus da prova, ele está tomando uma decisão. Só o juiz pode tomar essa decisão de inversão do ônus da prova. No caso, o cartório, o servidor, por mero ato ordinatório, ele não pode decidir quanto à inversão do ônus da prova. O servidor não pode decidir em relação à tutela de urgência. Ele não pode. O magistrado é responsável em relação a isso. Da mesma maneira, o saneamento. Então, é muito importante que isso é para vocês memorizarem essa questão. Ato decisório é sempre do magistrado. É sempre o magistrado que decidirá. Aqui eu quero fazer uma observação para vocês e eu gostaria de pedir que vocês já mandassem perguntas desde logo, porque essa aula ela vai ser muito corrida por conta do tamanho e o principal objetivo, o tamanho do conteúdo, e o principal objetivo é que vocês possam sanar as dúvidas de vocês. Então eu informo que no curso dessa aula, por volta, enfim, em mais ou menos uns 6, 10 minutos, a partir de agora, eu devo responder as perguntas que serão realizadas por vocês. Então, responderei tanto ao final do módulo, do primeiro tempo dessa aula, da primeira fase, quanto durante a metade. Então, vocês podem ir mandem perguntas desde logo, porque
eu responderei essas perguntas agora na metade da aula e ao final de cada um dos tempos. Então, feita essa advertência, feita essa estruturação geral, e eu vou falar que eu vou voltar mais uma vez para a sentença quando eu for falar da sentença, dos elementos da sentença, eu vou falar um pouco agora das fases do procedimento civil. E eu repito, procedimento civil se aplica civil à família, a direito previdenciário, ações previdenciárias, ações de juizado também. Claro que ações de juizado são mais simples, há uma série de normativas próprias, mas eu vou pedir para vocês terem atenção em relação a isso. Primeiro, fase postulatória. O que é a fase postulatória? Fase postulatória começa com a petição inicial e vai até a réplica do artigo 350 do CPC. Então, a fase postulatória é onde as partes começam a fazer as suas postulações, elas expõem os seus argumentos. Então, na fase postulatória, nós temos a petição inicial, nós temos a contestação e nós temos a réplica. Então, a fase postulatória ela se encerra com a réplica. Após a fase postulatória, o juiz ele deve proferir uma decisão, e essa decisão está descrita no artigo 357 do Código de Processo Civil, que é a decisão de organização e saneamento do processo. Qual é a importância dessa decisão de saneamento que nós chamamos? Decisão de organização do processo. Essa decisão, nessa decisão o magistrado, primeiramente ele vai verificar se é caso de julgamento antecipado. Ele vai verificar se aquele processo precisa ir para a fase instrutória. Se vai precisar de perícia, se vai precisar de prova testemunhal. Ele também vai fixar o objeto, ele vai fixar sobre quais pontos, caso seja necessário, vai incidir a prova. Porque se for hipótese de julgamento antecipado, se não for necessária a audiência, se não for necessária a prova pericial, o juiz vai ter que dizer em relação a quais fatos incidirá a prova. Então, por exemplo, uma ação de guarda, qual será o fato que vai incidir a prova testemunhal? Será, eventualmente, vamos imaginar que há uma prova de que, há um indício de que uma das partes maltrata os filhos, agride os filhos. Então, o objeto será, no caso da prova, a existência de maus tratos. Então, como se comprovará os maus tratos? Através de prova testemunhal. Então, isso terá que constar. Nós vamos analisar a questão do despacho saneador, do despacho de organização e saneamento do processo, detalhadamente. Mas eu quero apenas que vocês entendam a lógica, a lógica grande dessa decisão. Então, o juiz terá essa obrigação de fixar o ponto controvertido. E também, eventual decisão de inversão de ônus da prova deverá ser objeto dessa decisão também. É claro que isso vai variar de acordo com o magistrado e do procedimento. Eu, por exemplo, em contratos envolvendo o direito do consumidor, eu já costumo decidir. Na própria decisão inicial, eu já inverto o ônus da prova. Por que eu faço isso? Porque nós vamos ver o meu modelo aqui que eu vou trabalhar com vocês, de contrato bancário. Porque, na maioria das vezes, hipóteses envolvendo o contrato bancário, por exemplo, tarifa bancária mínima, cesta básica, cartão BMG, a matéria de direito, não há necessidade de perícia, não há necessidade de instrução, não há necessidade de audiência. Então, eu já anuncio a inversão do ônus da prova para que o réu possa produzir a prova desde já. E o processo chegue juridicamente em condições de julgamento após o oferecimento da contestação e da réplica. Então, nesse momento, já há possibilidade do julgamento antecipado. E nós veremos mais adiante quais são as situações que admitem o julgamento antecipado. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que na decisão inicial, muitas vezes, quando se trata de questões envolvendo o direito do consumidor, principalmente o direito bancário, eu também já anuncio o julgamento antecipado logo na decisão inicial, seguindo uma prática que muitos colegas já têm realizado, já realizam. Então, esse anúncio no julgamento, logo na decisão inicial, tem um grande mérito. Primeiro, porque se a parte não se resignou contra essa decisão, a matéria está preclusa. Então, preclusão significa que uma decisão foi estabilizada.
Então, estabilizada aquela decisão inicial, eu posso realizar o julgamento sem que a parte tenha direito de se insurgir contra ele, porque ela não impugnou adequadamente. É claro que poderá ocorrer como preliminar de contestação, mas pelo menos até agora não tive esse problema, até agora não sofri nenhum recurso por parte da decisão da decisão que no próprio despacho, na decisão inicial, determina o julgamento antecipado, anuncia o julgamento antecipado. Ainda sobre a questão das fases do processo, e eu quero apenas mencionar aqui uma coisa relacionada ao saneamento e organização do processo, também é no saneamento do processo que se vai analisar eventual vício processual, falta de pressuposto processual, falta de condições da ação. Por exemplo, menor de 16 anos que comparece em juízo sem ser representado por algum dos seus genitores. Aqui é um vício de representação. Então, sem que esse vício de representação esteja corrigido, a ação não pode continuar. Agora a pergunta é, eu preciso esperar que chegue na fase de organização para julgar, para determinar a emenda da petição inicial, para que o pai compareça junto com o filho na petição inicial, representando o filho nessa ação? Não, eu não preciso. É claro que o Código diz que todas as questões referentes a pressupostos processuais e condições da ação devem estar resolvidas até a decisão de organização e saneamento do processo. Mas isso não impede que o magistrado, em sede de análise da petição inicial, e nós vamos ver que o próprio Código de Processo Civil, ele vai permitir o saneamento difuso, que nós chamamos, a doutrina chama de saneamento difuso, porque se permite o indeferimento da petição inicial em algumas hipóteses especiais em que se permite esse indeferimento, como, por exemplo, quando estiverem ausentes pressupostos processuais e condições da ação. Nós chamamos isso, no regime do Código de Processo Civil, de indeferimento da petição inicial. Então, o indeferimento da petição inicial é uma técnica muito importante que nós vamos verificar mais adiante na nossa aula, próximo ali de julgamento antecipado parcial do mérito, que é outra figura importante. Mas, de qualquer maneira, para que vocês possam registrar, o julgamento em deferimento da petição inicial está no artigo 330 do Código de Processo Civil. Então, há uma série de detalhes do dispositivo que vamos tentar analisar mais adiante, se houver tempo. Então, em seguida, na verdade, falando sobre as fases do processo, e voltando, inicialmente nós temos a fase postulatória, depois nós temos a fase de organização e saneamento do processo, e em seguida nós temos a fase instrutória. A fase instrutória é onde serão produzidas as provas. A fase instrutória pode ser realizada em audiência ou não. Caso seja oitiva de testemunhas, deverá ser realizada através de audiências de instrução e julgamento. Caso não exista oitiva de testemunha, seja apenas prova pericial, será o caso de designação apenas de perícia. É muito comum que exista algumas situações, principalmente previdenciário, em que ocorra a realização de prova pericial e prova testemunhal. Por exemplo, causas previdenciárias envolvendo aposentadoria por invalidez. Nesses casos, será essencial a utilização de prova pericial. Eu quero destacar que prova pericial, a prova pericial ela é imprescindível para a aposentadoria por invalidez. Mas aqui eu quero fazer uma observação e aqui eu vou fazer uma abertura grande em relação a isso. O Código de Processo Civil, ele trouxe algumas alterações, como, por exemplo, a previsão da prova pericial simplificada. E o que consiste essa chamada prova pericial simplificada? Prova técnica simplificada, digamos. O termo correto é prova técnica simplificada. A prova técnica simplificada ela está prevista no artigo 464, parágrafo 3º
do Código de Processo Civil. Estabelece o seguinte: durante a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, especialista que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto do seu depoimento poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens como fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Eu tenho usado esse dispositivo novo para driblar a questão da nomeação de peritos no interior do Amazonas, porque não tem perito na comarca. Então eu já coloco na decisão que inclusive enfermeiro pode ser nomeado para realizar a prova técnica simplificada quando se tratar de aposentadoria por invalidez. Isso é algo que nós vamos ver provavelmente no modelo que eu trouxe. Eu vou trazer a redação da designação dessa prova técnica simplificada. Fase decisória, passando aqui para a fase decisória. Fase decisória é justamente quando ocorre a prolação da sentença, quando é proferida a sentença. O nome é autoexplicativo. Sentença se está decidindo, então é o momento que encerra a fase de cognição. Por outro lado, a fase executiva. A fase executiva é quando vai ocorrer o cumprimento de sentença, quando o processo estiver sujeito a ele, é claro. Mas nós podemos ter a fase executiva, mas aí no caso a fase executiva é a única fase, quando ocorrer a execução de título executivo extrajudicial. Vamos agora falar um pouco sobre... Vamos aqui trazer um pouco o fluxograma básico para vocês visualizarem o que o juiz pratica, o que a parte pratica. Então nós temos, por exemplo, o autor. Qual é o ato postulatório do autor? É a petição inicial. Qual é o ato postulatório do réu? É a contestação. Então, a partir disso, o processo vai para o juiz para que ele pratique a decisão interlocutória, que é a decisão inicial, em que ele determina a citação e determina outras providências. Essa decisão é uma decisão ou é um despacho? Essa questão existe até controvérsia na doutrina sobre isso, né? Sobre qual seria a natureza dessa decisão. Eu, particularmente, acredito que a razão está com a parte da doutrina que sustenta que essa decisão, que esse ato do magistrado, possui sim um caráter decisório. É uma decisão interlocutória. Por quê? Porque ainda que não tenha nenhuma outra matéria, como inversão do ônus da prova, que não tenha outra questão a ser apreciada, o juiz ele sempre realiza um juízo de admissibilidade do processo. Então ele sempre verifica se aquele processo preenche requisitos mínimos para existir. Então, por exemplo, se uma parte entra com uma petição na vara civil sem advogado, o juiz não vai determinar que aquele processo prossiga. Então, aquele cítice, ele sempre tem uma carga, uma análise mínima. Ainda que a decisão seja apenas de citação, aquela decisão, aquele despacho possui sim uma carga decisória mínima. Então, eu acredito que prevalece a doutrina que é um ato decisório. Então, não poderia ser delegado. Por outro lado, o que o juiz ou servidor preside? O próximo ato, audiência de conciliação, que pode ser dispensada pela própria decisão do magistrado. Agora, passando para... É claro que o procedimento ele pode estar invertido. É claro que, caso ocorra a audiência de conciliação, a contestação será o quarto ato do processo. A contestação vai ser oferecida depois da audiência de conciliação. Em seguida, a secretaria, por ato ordinatório, depois do oferecimento da contestação, intima o autor para se manifestar quanto à contestação, com a previsão do 350 do CPC. Em seguida, aí vem a decisão do juiz da saneamento do processo. Saneamento e organização do processo ou providências preliminares, como julgamento antecipado. Eu menciono aqui que eu trouxe o modelo para vocês, está nos slides. Decisão de saneamento vocês poderão minutar para o magistrado. Eu entendo que há magistrados que não gostam de decisão de saneamento do processo. Há magistrados que simplesmente intimam a parte para a produção de provas. Eu sempre, enfim, na última aula até que eu dei aqui na Escola da Magistratura, na pós-graduação, foi um tema que eu discuti com os colegas, mas eu insisto que a decisão de saneamento é importante porque ela estabiliza o processo.
Por que ela estabiliza o processo? Porque depois da decisão de saneamento há um prazo de 5 dias para as partes se manifestarem quanto a essa decisão. Passou o prazo de 5 dias, não tem, claro, não tem modificação, mas o juiz, caso queira, pode sim modificar algumas questões da decisão de saneamento. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da decisão de saneamento. Certa feita, julguei um processo que envolvia uma negatória de paternidade. A parte autora afirmava que havia, no caso, um dolo da parte contrária que induziu ele ao erro, a parte, registrando um filho que não era seu. Que ele acreditava que era seu, mas não era. No despacho, na decisão saneadora, e aqui eu menciono despacho, falei despacho saneador, despacho de saneamento, porque algumas coisas são difíceis de superar, porque a terminologia da prática sempre foi de chamar a decisão saneadora de despacho saneador. Então, a obra clássica sobre despacho saneador é um livro do professor Galeno Lacerda, que se chama Do Despacho Saneador. Só que na época que o professor Galeno escreveu o livro, na década de 60, não se tinha tão bem essa compreensão, essa divisão no direito brasileiro de decisão interlocutória e despacho, até mesmo porque o juiz não delegava nada na época. Na época eram poucos processos, não tinha essa necessidade de racionalização. Então nós temos todo mundo que dá aula de processo civil tem esse tique, né? Tem essa mania de chamar a decisão saneadora de despacho saneador. Então por isso que acontece de sempre se referir à decisão saneadora como despacho saneador. Mas enfim, nesse caso, eu estabeleci na decisão que o objeto, que é a produção de prova, essa é prova testemunhal, e exclusivamente sobre a existência de vício da vontade, que era o dolo. As partes foram intimadas e não se manifestaram, então fomos para a audiência com essa decisão. Chegando na audiência, o advogado pugnou pela oitiva de partes e realizou perguntas para comprovar a eventual paternidade socioafetiva. Eu indeferi as perguntas, eu indeferi a oitiva de novas testemunhas. Por quê? Porque na minha decisão anterior eu já havia dito que o objeto da prova seria só a prova testemunhal. Ou melhor, seria só a existência de um vício da vontade, a prova de que ele foi enganado. Eu não determinei a produção de prova para provar a paternidade socioafetiva. Então, muitos podem pensar, mas isso é um formalismo. Não, mas esse é um formalismo essencial para que o processo ande. Porque se o processo não andar, ele não vai chegar ao fim. Então, o despacho saneador, a decisão saneadora, possui uma importantíssima função para agilizar o processo. Então, na audiência, eu abri a ata de audiência, indeferi a oitiva da testemunha, indeferi a realização de perguntas e julguei o processo. Consegui julgar com uma audiência que duraria 1 hora, 1 hora e meia, eu realizei em meia hora, 20 minutos. Então, há técnicas que nós podemos utilizar e o saneador, se for bem utilizado, ele favorece essas técnicas. O sétimo passo, caso necessário, é necessário a realização de audiência de instrução e julgamento. Na própria audiência de instrução e julgamento, oferecimento de alegações orais. Eu sempre prefiro que sejam oferecidas as alegações orais, porque a partir dali se vai para a sentença e se obtém uma sentença mais rapidamente. Os prazos do processo eletrônico são muito longos, então ajuda muito essa possibilidade de alegações orais em audiências. E após isso, nós vamos para a sentença, o último ato. É claro que, como eu já mencionei, nós podemos ter aqui algumas situações diferentes. Nós podemos ter uma inversão do procedimento. Em muitos casos, por exemplo, envolvendo contratos bancários, nós podemos ter uma contestação que seja oferecida como terceiro ato do processo. Então, isso está nos modelos que foi encaminhado para vocês. A partir daí, não há alteração substancial do procedimento, a grande diferença é a audiência de conciliação que é dispensada. Então, após isso, segue todo esse rito que já foi explicado para vocês, com a sentença sendo o ponto culminante. Então, encerrado esse fluxograma básico dos despachos e decisões do processo de conhecimento, quando não há conciliação, eu vou passar aqui para o próximo item. O próximo item
que nós podemos trazer, passando já para o próximo tema, que eu queria trazer, é justamente quando tem um fluxograma básico da aposentadoria por invalidez. Então, inicialmente, nós temos um ato postulatório, a petição inicial. Em seguida, nós vamos ter uma decisão interlocutória determinando a citação e outras providências. Bem, eu vou passar aqui, enfim, de qualquer maneira, a questão previdenciária, que é o objeto aqui da... Eu quero destacar que a questão previdenciária sempre terá audiência de instrução. E eu precisaria aqui para mostrar para eles o referente à questão previdenciária, ao slide de previdenciária, que foi o slide que foi retirado aqui. Questão de deixar essa questão do slide, porque fica muito próximo, fica muito fácil para que vocês consigam visualizar o procedimento previdenciário. No procedimento previdenciário, sempre haverá audiência de instrução e julgamento. Não será possível o julgamento antecipado. Então, sempre será necessária a produção de prova pericial ou prova técnica simplificada. Artigo 564, parágrafo 2º. No interior, essa produção, é claro que em algumas situações a própria prova técnica ou a prova pericial ela já é o suficiente, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Então, vamos imaginar que em que não há necessidade de reconhecer a condição de trabalhador rural e não há necessidade de prova testemunhal, porque não é necessário provar realmente que o caráter de que o autor é trabalhador rural pode não ser controvertido. Então, às vezes, pode ser que apenas o ponto controvertido é a invalidez. Então, nesse caso, a prova pericial já basta. Mas há outros casos em que a audiência de instrução será essencial. E na maioria dos casos das ações previdenciárias no interior do Amazonas, ela é essencial. Então, por exemplo, casos de auxílio reclusão. No caso, o segurado está preso e a convivente, normalmente a convivente, a pessoa que vive em união estável, alega que convivia com aquela pessoa que foi presa. Então é necessária a designação de audiência de instrução para provar que ela foi presa, que ela conviveu durante esse tempo todo com a pessoa que foi presa, para que ela possa receber o auxílio reclusão. Por outro lado, a aposentadoria rural especial. É imprescindível provar o tempo de atividade rural. É imprescindível provar que aquela parte é segurada da Previdência Social. Então, é imprescindível a designação de audiência de instrução e julgamento, em que serão ouvidas as testemunhas no caso. Então, aqui, passando para o próximo ponto que nós vamos falar, vamos passar agora para o conteúdo da decisão interlocutória que determina a citação no processo de conhecimento. Eu vejo aqui que pela nossa divisão nós temos pouco tempo. Eu queria verificar só se há perguntas a serem feitas, porque esse ponto é muito amplo. Ok, então nós vamos para o intervalo agora, porque senão vai fracionar esse item, que é o conteúdo da decisão, que é um ponto muito importante que eu gostaria de mais tempo para tratar com vocês. Bom dia, estamos de volta aqui para a nossa aula. Vou aproveitar aqui, mandar um abraço aí para as comarcas que sou titular e estou respondendo aí, para o pessoal de São Sebastião, pessoal também de Urucurituba. Mandar um abraço também para o pessoal de Anori aí, conversei com a Eli Silva essa semana, fazia tempo que eu não falava com vocês. Um abraço para todos. E vamos agora falar sobre esse conteúdo da decisão inicial. Eu optei por tratar porque nós vamos conseguir tratar um rol muito amplo de questões em relação a um rol muito amplo nessa decisão inicial. Primeiro, decisão de inversão do ônus da prova. A decisão de inversão do ônus da prova, nós vamos ter um campo muito amplo de atuação em relação às causas de consumo. Quero ressaltar aqui que o Código de Processo Civil, ele trouxe essa possibilidade no atual artigo 373 do Código de Processo Civil. O artigo 373 do Código de Processo Civil, e no parágrafo 1º, ele passou a prever algo que existia apenas no Código de Defesa do Consumidor, apenas no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nas causas de consumo, vocês sempre terão que citar esse dispositivo, o artigo 6º e 8º
para justificar a inversão, mas a inversão também é possível em outros tipos de processo. Mas, por exemplo, causas envolvendo bancos, causas envolvendo, enfim, concessionárias de serviço público, sempre será possível a inversão do ônus da prova. Então, atenção para isso, vocês podem determinar essa inversão, minutar essa inversão na decisão judicial. Base legal para isso, vou repetir para que alguns de vocês, caso tenham interesse, possam anotar. Artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso 8º. É claro que é necessário fundamentar, o artigo 6º do inciso 8º prevê que caberá a inversão para a facilitação de direitos do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente. Então tem que ter uma prova mínima no processo. Então eu não posso determinar a inversão do ônus da prova com uma alegação absurda. Vamos imaginar que uma pessoa que ganha um exemplo absurdo, claro, que ganha R$1.000 por mês, afirma que compareceu em Manaus e realizou a compra de uma BMW que não foi entregue. E ele pede a inversão do ônus da prova para que seja provado que ela realizou a compra. Claro que não caberá, porque precisa ser verossímil a alegação. E, enfim, mas em muitos casos é cabível, plenamente cabível, e é recomendável, como, por exemplo, a parte que não tem o contrato do banco. A parte não tem guardado o contrato com os termos. Então, é obrigação do banco fornecer o contrato para que o juiz tenha consciência ou possa verificar se a parte foi devidamente informada de todos os termos. Vamos agora falar da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça é um tema muito sensível no Código de Processo Civil e também pode ser objeto da decisão interlocutória que determina a citação. O primeiro ponto em relação à gratuidade de justiça é que é importante que vocês tenham consciência ao minutar a decisão de gratuidade, que são as custas judiciais que bancam, são as custas judiciais que permitem que o Poder Judiciário se estruture. Então, por exemplo, são com as custas judiciais que se compra o computador, são com as custas que se compra papel, são com as custas que se paga a energia elétrica do fórum. Então, é muito importante o recolhimento de custas corretamente. A rigor, a gratuidade de justiça no Código atual sofreu uma alteração muito grande, porque o artigo 98, parágrafo 3º, ele permitiu que as custas fossem parceladas e também que as custas fossem recolhidas de maneira parcial. Então, as custas elas podem ter uma incidência parcial sobre a taxa judiciária. E qual é a relevância disso? Qual é a importância disso? Vamos imaginar que uma pessoa tem entrado com uma ação que seja no valor, que a pessoa é funcionária da prefeitura e ela ganha R$3.000. Essa parte tem condições de pagar advogado? Claro, ela tem condições de pagar advogado, ela tem condições de pagar custos. Então, qual seria o correto? Vamos imaginar que essa pessoa ganhe R$2.000. Será que ela tem condições de pagar as custas integrais? Eu ganhei R$1.500. Olha, eu posso dizer que custas integrais talvez ela não tenha condições de pagar a depender da ação. Mas será que ela não tem condições de pagar R$100 para entrar com a ação? Será que ela não tem condições de pagar algumas custas postais? Eu digo que claro que ela tem condições de pagar as custas postais. Eu digo que nós somos muito generosos no Brasil em relação às custas, porque o dinheiro do Estado, é uma frase talvez infeliz que se diz, que o dinheiro do Estado é o dinheiro da viúva, todo mundo quer meter a mão. Então, ninguém se preocupa, é a mãe de todos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, meu estado de origem, onde eu advoguei por algum tempo, já se encontra a concessão de gratuidade de justiça para pessoas que ganham R$10.000 por mês. Então, eu pergunto, será que essa pessoa ela tem muitas vezes um celular de R$3.000, mas não pode pagar as custas para entrar na justiça? Então, eu acho importante que ocorra uma avaliação séria em relação à gratuidade de justiça. E quando for necessário o parcelamento, que ocorra o parcelamento. Apenas aqui para deixar claro novamente o dispositivo para vocês, o artigo 99, parágrafo 2º, determina que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade caso existam indícios que a parte tem recursos para pagamento.
Por outro lado, existe ainda o artigo 98, parágrafo 3º, que menciona essa possibilidade de parcelamento das custas. Trazendo aqui, apenas para reforçar a literalidade aqui do código, a redação exata, nós temos que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Então, ou seja, o artigo 98, parágrafo 1º, ele vai trazer uma série de atos que podem ser objeto da gratuidade de justiça. Então, a decisão pode conceder essa gratuidade em relação a apenas um desses atos. Agora, em seguida, deferimento de tutela de urgência, tutela de evidência. Aqui nós temos o artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 300, ele traz essa antiga tutela antecipada, que estava prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil, e ele traz uma remodelação desse instituto. Mas, grosso modo, nós temos a mesma ideia. Não fiquem com medo, é muito parecida a lógica dos dois. Tutela de urgência, quais são os requisitos? O requisito é o perigo na demora, o perigo de demora de realização na prolação da sentença, que justifica uma decisão antecipada. E, por outro lado, o outro requisito é a probabilidade do direito. Então, o direito deve ser provável. Qual é a importância disso, que o direito seja provável? A parte deve fazer prova de uma probabilidade mínima do direito daquela pessoa. Então, por exemplo, vamos aqui um exemplo clássico. Contrato bancário. A parte entrou com um pedido de tutela de urgência e por um desconto, a cesta básica do Bradesco, que é muito comum aqui. Eu não costumo deferir, hoje em dia eu não costumo deferir, eu até mudei de posicionamento, a liminar para suspender a cobrança de algumas tarifas bancárias. É claro que a cesta básica já teve a decisão do tribunal, não é o melhor exemplo, mas vamos imaginar alguma outra tarifa bancária que a parte pagou durante 5 anos e agora se insurge contra ela. Há perigo na demora? Não, na minha opinião não há perigo na demora, tanto que a parte demorou 5 anos para se insurgir contra a cobrança. Então, e depois a parte pode obter o ressarcimento. Nós vamos voltar para esse tema do deferimento da tutela de urgência mais adiante, mas brevemente eu gostaria que vocês memorizassem esses dois requisitos. Eu quero mencionar também que aqui, nas ações de família, nós temos o deferimento de alimentos provisórios. É muito importante porque deferimento de alimentos provisórios é a liminar, é a tutela de urgência dentro da ação de alimentos. Então isso, numa decisão que determina a citação, feita, minutada pelo cartório, também poderá constar essa menção ao deferimento de alimentos provisórios quando for caso de ação de alimentos. Vocês vão ver mais adiante que eu costumo obrigar os advogados a se cadastrar no Projude, porque, pelo menos eu faço menção a isso, sob pena de multa, porque isso facilita muito o trabalho do cartório, é uma determinação que pode constar na própria decisão. E, além disso, a realização de audiências de mediação ou conciliação também pode constar expressamente. Então, vamos passar agora para o próximo ponto, que eu gostaria que vocês prestassem atenção, que é o modelo de decisão interlocutória de consumidor. Então, olha, determino que tanto a parte autora quanto a parte ré realizem o cadastro de seus representantes processuais, advogados procuradores, no sistema Projude, de modo a permitir a realização da intimação pessoal, prevista no artigo 270 do CPC, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em seguida, a relação jurídica existente entre as partes é de natureza bancária, que não afasta a aplicação dos institutos do Código de Defesa do Consumidor, súmula 297 do STJ. Contudo, adverte-se às partes que, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas, súmula 381 do STJ, tese julgada sobre o rito do artigo 543C do CPC, tema 36. Acolho o pedido do ônus da prova, pois caracterizada a verossimilhança de suas alegações, bem como a hipossuficiência. CDC, artigo 6º, inciso 8. Então, passando aí para o item 4. Verifico que a decisão da autora não preenche os requisitos para a concessão de tutela de urgência trazidos pelo artigo 300 do CPC. Assim, verifico que, apesar de existir probabilidade do direito,
não há risco de dano de difícil reparação, na medida em que a parte autora poderia obter ressarcimento ao final da demanda. Nesse diapasão, indefiro a concessão da tutela de urgência. Enfim, no ponto 5, eu justifico a não designação da audiência de conciliação, porque simplesmente, no caso das instituições financeiras, têm uma dificuldade monstruosa para encontrar preposto nas duas comarcas que eu atuo. Então, todos reclamam de designar audiência de conciliação, o banco nunca oferece proposta de acordo, então eu apenas abro no item 5.1 a oportunidade de oferecer proposta de acordo por escrito, isso no caso de bancos. Partindo para o próximo item, em seguida no item 6 eu menciono que caso a parte não ofereça a contestação, serão aplicados os efeitos da revelia. Em seguida, eu determino que as intimações dos advogados da parte réia sejam realizadas de forma eletrônica, devendo os representantes processuais da parte autora realizar o correto cadastro no Projúdio, conforme autorizado pelo artigo 270 do CPC. E eu indefiro desde logo eventuais pedidos de intimação pelo Diário de Justiça, porque isso causa trabalho para a Secretaria, isso causa também prejuízos ao Poder Judiciário, porque a publicação do Diário de Justiça custa e movimenta a máquina do Judiciário. No item 8 eu já anuncio o julgamento antecipado, com base no artigo 355 do Código de Processo Civil, porque se trata apenas de prova documental. E no item 9 eu aprecio a gratuidade de justiça. Então, eu estou trazendo esse modelo de decisão interlocutória para vocês, e está disponível na área do aluno, para que, caso vocês queiram, vocês possam utilizar na comarca. Algumas comarcas não têm juiz titular, então vocês podem usar esse modelo e minutar para o juiz que está respondendo. É claro que ele pode fazer alguns ajustes, mas certamente ele não vai olhar com maus olhos uma decisão interlocutória. Então, essa decisão interlocutória é especialmente para a matéria de direito do consumidor, notavelmente matéria envolvendo direito bancário. Pelo menos nas duas comarcas em que eu atuo é muito comum. Nós podemos passar agora para o outro item, que é o modelo de decisão interlocutória do INSS do Estado. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto? Então, vocês vão ter aí o item 2, o item 1, o item 2, que são idênticos praticamente à decisão anterior. E nós vamos passar agora para o próximo item. O item 3, que é uma particularidade das ações do INSS. Não adianta designar audiência de conciliação, porque o INSS não manda representante. Então, eu não designo audiência de conciliação e fundamento, que o INSS tanto o INSS quanto a Procuradoria-Geral do Estado, ações contra o Estado, ações contra a União, eles não enviam representantes. Então, não designa audiência, porque primeiro trava o processo, vai ficar parado por mais tempo. As partes vão comparecer inutilmente. Muitas vezes o advogado vai comparecer sem necessidade, a Defensoria Pública vai comparecer sem necessidade, e a única coisa que isso causa é atraso ao processo. Então, dispenso logo na decisão e para dar continuidade à marcha processual. Então, passando para o próximo ponto, aí há a determinação no item 4 de citação, que vocês podem verificar, e em seguida a advertência da revelia, e passando para o item seguinte, nós temos já a decisão para movimentar o ato ordinatório de que a parte, no item 5, que oferecida a contestação, o cartório deve intimar a parte autora para oferecer sua réplica no prazo de 15 dias. Então eu faço constar isso desde logo para que o cartório possa movimentar corretamente o processo. Passando para o próximo ponto, eu já dispenso o cartório da expedição do mandado de citação para valer a decisão como tal, porque isso facilita o trabalho do cartório. Enfim, e no ponto 8, que é outra particularidade, nós temos já que seja intimado após a réplica para que os autos retornem conclusos para saneamento. Então, não há nenhum problema, nenhuma dificuldade nisso. Então, todas essas providências, toda essa decisão, vocês podem trazer. Esse é o modelo que eu utilizo, até hoje nunca tive problema com ele. Nós temos conseguido um julgamento muito rápido em previdenciário em São Sebastião do Atumã,
Por exemplo, aí parabenizo toda a equipe pelo trabalho de movimentação da pauta de audiência, né? Toda a equipe, Elisângela, o Wilder, o João Bosco, o escrivão, também o James, pela movimentação processual. Por exemplo, essa semana passada, nós realizamos audiências de instrução em previdenciária em que nós conseguimos um prazo até a realização da audiência, provavelmente a sentença agora ocorrerá, em um prazo inferior a 70 dias. 70 dias num processo previdenciário de auxílio de salário maternidade no interior é um prazo talvez de tramitação mais rápido do que a capital. Então, merece realmente elogios e é uma metodologia que dá certo. Então, mesmo superando todas as dificuldades, mas nós temos conseguido essa tramitação muito rápida. Né? Mesmo com os prazos da Fazenda, que são elevados, nós estamos conseguindo um resultado muito bom nas ações previdenciárias. Agora eu vou trazer aqui um modelo de decisão interlocutória inicial de possessória, muito simples, mas eu gostaria de trazer para vocês, aqui fica o modelo registrado, vocês têm acesso ao slide, mas o que eu quero trazer de particularidade da ação possessória é que a ação possessória, ela comporta uma audiência de justificação para que o juiz julgue a liminar. Eu estou expondo esse modelo porque dificilmente eu consigo, até hoje eu nunca encontrei uma possessória no interior do estado do Amazonas que viesse completa, que eu me sentisse seguro de dar a liminar. Porque só na audiência de oitiva de justificação para que o autor justifique a necessidade da liminar, justifique as suas razões para a concessão da liminar, que o juiz tem contato com as provas, tem contato com a testemunha. É muito difícil decidir uma ação possessória sem testemunha. Então, eu acredito que essa seja a posição da maioria dos juízes, o cartório pode se sentir à vontade de minutar esse despacho, essa decisão inicial que pauta a audiência de justificação. Justificação para quê? Para analisar a tutela de urgência, que é específica do procedimento da possessória. E também por que eu tenho cuidado para deferir a liminar na possessória? Porque esse é um ato que pode o cartório realizar tranquilamente, pode minutar para o juiz. Porque o juiz vai decidir na audiência. E normalmente a possessória tem consequências muito graves. Por exemplo, a possessória pode implicar a destruição de uma casa. Então, tem que ocorrer uma análise mais detalhada, tem que ocorrer uma análise na audiência de justificação, é o mais adequado. Vamos para o próximo item agora, para o próximo ponto que nós vamos tratar, que é para a tutela de urgência e tutela da evidência, que nós vamos conversar agora sobre isso, que é um ponto muito importante, um ponto que eu apenas passei rapidamente. Primeiro, ressaltar que antigamente a tutela antecipada, era chamada tutela antecipada, estava prevista no artigo 273 do Código de Processo Civil de 73. E, na verdade, tutela de urgência é um grande gênero. Nós encontramos tutela de urgência em outros capítulos do nosso ordenamento. Por exemplo, alimentos provisórios. O que são os alimentos provisórios? Alimentos provisórios nada mais são além de uma tutela de urgência. Porque o que basta a parte comprovar para ter os alimentos provisórios? Ela basta comprovar apenas o vínculo filial, que a pessoa, que a criança ou a parte é filha daquele que ela pleiteia alimentos, que ela fará jus a esses alimentos. Então, há uma probabilidade muito forte do direito, há uma evidência muito forte do direito e há uma necessidade presumida. Então, por isso, há uma previsão específica na Lei de Alimentos, prevendo essa possibilidade da liminar em relação às ações de alimentos. Por outro lado, liminar na ação de busca e apreensão. Busca e apreensão de veículos. Há uma lei específica sobre isso, um decreto-lei, na verdade, que nós já tivemos uma aula aqui só sobre busca e apreensão, então não vou voltar a isso, mas basta provar apenas a mora do réu, que já haverá o direito a essa ação de busca, a liminar na ação de busca e apreensão, sem que seja necessário comprovar a urgência ou necessário comprovar a probabilidade do direito, porque se presume que esses requisitos já estão preenchidos. Agora, vamos partir para o artigo 300 do Código de Processo Civil. Quais são os requisitos para a concessão da tutela de urgência? Como já mencionei,
requisito é a probabilidade do direito e o perigo na demora. Então, por exemplo, uma ação em que a parte alega que está sendo descontado indevidamente, do seu benefício previdenciário está sendo descontado R$500, metade do benefício previdenciário está indo para o empréstimo que a parte afirma que não alegou. É o caso em que há perigo na demora porque o valor é muito alto, pode comprometer a sobrevivência daquela pessoa. Então é importante que seja concedido, é importante que o juiz analise com atenção isso. Então, feita essa observação em relação à necessidade de considerar o perigo na demora, eu observo que, de acordo com o artigo 300, parágrafo 2º do CPC, a tutela de urgência ela pode ser concedida previamente ou depois da manifestação da parte ré. Dependendo da gravidade da ação, dependendo da importância, muitos juízes preferem apreciar após a justificação, ou seja, após a contestação da parte ré. É algo muito comum. De maneira geral, eu quero destacar aqui qual é o objetivo da tutela de urgência. Normalmente, a parte ela precisava esperar até a sentença para obter uma proteção do Poder Judiciário. Com a reforma, com a introdução da tutela de urgência no ordenamento brasileiro, lá por volta do ano de 94, foi possível a antecipação dos efeitos que apenas seriam possíveis, a antecipação digamos assim, da efetividade da decisão final, que apenas seria possível com a sentença. Então, se passou a admitir que uma decisão interlocutória concedesse a proteção ao direito da pessoa nos casos de urgência, nos casos de probabilidade do direito. Então, o objetivo da tutela de urgência é evitar que a parte seja prejudicada pelo tempo do processo. Então, muitas vezes a parte precisa de um benefício previdenciário, a parte precisa suspender uma cobrança injusta que vem no seu benefício previdenciário ou no seu subsídio. Então, por isso a importância da tutela de urgência. Por outro lado, também, ações envolvendo saúde para garantir internação, para garantir acesso a medicamento, também é uma hipótese de enquadramento na tutela de urgência. A parte pede uma tutela de urgência e o juiz deve analisar se é hipótese ou não. E vocês podem, dependendo do entendimento do magistrado, e muitos casos são repetitivos, então não há nenhum problema, como por exemplo o caso de alimentos, raramente haverá uma negativa do caso de alimentos provisórios, então não há razão por que vocês não possam minutar uma decisão inicial numa ação de alimentos que fixa alimentos provisórios como tutela de urgência. Vamos passar aqui para o próximo ponto. Tratando da tutela de urgência ainda, há uma previsão genérica no artigo 300, parágrafo 3º, de que a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão. É claro que isso é muito mitigado, a doutrina quase não observa esse requisito, enfim, a prática muito menos, então o requisito que existe deve ser informado, mas quando for gritante o perigo de reversibilidade, vocês devem ficar atentos a isso. Por exemplo, quando há, um exemplo em que não há irreversibilidade, quando há, por exemplo, desconto bancário, um desconto de empréstimo bancário na folha de pagamento, não há problema de deferir aquele desconto, a interrupção daquele desconto, porque não há irreversibilidade. Porque depois esses descontos serão retomados normalmente, caso a parte não ganhe o processo. Então, atenção para isso e para esse requisito, que eventualmente ele pode se caracterizar de uma forma muito gritante, em que exista realmente uma irreversibilidade e o conflito ali de bens jurídicos não justifica a concessão da tutela de urgência. Vamos passar para o próximo ponto, sobre os efeitos da revogação da tutela de urgência. O artigo 302 do Código de Processo Civil, ele estabelece uma regra muito importante, que é a responsabilidade objetiva daquele em relação ao qual a tutela de urgência foi favorável, e determina que a parte responde objetivamente, ela vai responder pelo dano processual causado no caso de concessão de tutela de urgência. Então, caso a parte ela não tem uma carta branca para pedir a tutela de urgência, sem razão. Então, se a decisão final não confirmar a tutela de urgência, ela pode responder pelos prejuízos causados. Eu vou dar aqui um exemplo de quando eu atuei como advogado, que era muito comum. No Rio de Janeiro, quando eu atuei, havia um problema em relação ao hidrômetro.
A companhia de água, ela cobrava, às vezes, ela cobrava por estimativa, então às vezes você tinha casas germinadas, por exemplo, sobrada, em que era um hidrômetro e várias casas, né? Uma, duas, três, quatro, até 4 casas, para o mesmo hidrômetro. E a jurisprudência pacífica do Tribunal do Rio era que era direito da parte ter o desmembramento daquela matrícula, o desmembramento daquele hidrômetro, daquela unidade consumidora. Só que é claro que o processo está sujeito a muitas formalidades, então poderia ser que a parte entrasse com a ação e não tivesse uma sentença. Alguns colegas advogados tiveram, na época, uma sentença desfavorável. Na ocasião, sempre que eu entrava com a ação, não era uma questão urgente para os meus clientes, na época eu não pedia tutela de urgência. Por quê? Para que caso a SEDAI, no caso a Companhia de Águas Local, tivesse uma sentença favorável, a parte não fosse responsabilizada por aquilo. Porque a SEDAI poderia entrar com uma ação regressiva pedindo que fosse indenizada pelas obras, pelas alterações que foram bancadas, que foram custeadas pela empresa. Então, essa é uma questão relevante. Passando para o próximo item, eu quero passar agora direto para a tutela da evidência, que está no artigo 311 do Código de Processo Civil. Então, no artigo 3, a tutela da evidência ela é muito importante, ela foi uma inovação, ela já estava prevista em um artigo do Código de Processo Civil, mas apenas quando o réu estivesse em manifesto abuso do direito de defesa. Aqui, a tutela da evidência, que é, digamos assim, um termo que foi consagrado porque foi o nome da livre docência do ministro Luiz Fux na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele introduziu esse título no Código de Processo Civil. Então, nós temos aqui as hipóteses, no artigo 311, nos incisos, as hipóteses de tutela de evidência. Então, o artigo 311, inciso 1, ele traz justamente essa hipótese que nós mencionamos, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. O inciso 2º, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Basicamente, são as duas hipóteses em que nós temos uma incidência maior no interior, mas o inciso 4º também deve ser verificado. A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Então nós podemos ver que também essa é outra hipótese de tutela da evidência, ou seja, uma decisão anterior à decisão final, uma decisão que permite a antecipação dos efeitos que a parte obteria com a sentença. Vencida essa parte da tutela da evidência, da tutela de urgência, eu peço para vocês para encaminharem dúvidas, eu estou separando aqui o final da aula para o envio de dúvidas. Eu aproveito até para perguntar, há alguma dúvida? Já foi enviada alguma dúvida? Até o momento sem perguntas. Peço que vocês mandem perguntas, nós estamos aqui para responder as dúvidas. É muito difícil formular aqui uma aula genérica para todas as comarcas possa atender a todas as necessidades de vocês, porque cada comarca tem uma necessidade. Então, coloco aqui à disposição para tirar todas as dúvidas necessárias. Vamos agora aqui para o próximo ponto. Providências preliminares e julgamento conforme o estado do processo. Esse é um ponto muito importante porque é um dos aspectos de racionalização da atividade judiciária que eu considero um dos mais importantes. E digamos assim que é uma questão de sobrevivência da jurisdição do interior, o julgamento antecipado do mérito. Muitas vezes, o processo chega na fase de saneamento, mas não há nada a se fazer além de se proferir uma sentença, julgando desde já o processo. Então, por exemplo, é muito comum, revelia na ação de alimentos. Precisa ter instrução? Eu sempre dispenso a instrução quando o réu é revel na ação de alimentos. O Ministério Público pede que seja designada audiência de instrução, mas eu nego a designação da audiência e decido, porque não há necessidade, o interessado é o réu em produzir provas.
Se ele não produziu provas em relação ao valor dos alimentos, aplica seus efeitos da revelia e ponto final. Consequência jurídica, não tem que ficar perdendo tempo com designação de audiência. Então, o Código de Processo Civil ele traz duas hipóteses para o julgamento antecipado do mérito. No artigo 355, inciso 1 e inciso 2. Primeiro, quando não há necessidade de produção de outras provas, que é o inciso 1. E depois, quando o réu for revel e ocorrer o efeito da revelia. É claro que os efeitos materiais da revelia, no caso, do artigo 344. Nesse caso, da revelia especialmente, não ocorrerá revelia nas ações de Estado, ou seja, a investigação de paternidade não é admissível a revelia. Mas fora isso, na grande maioria das ações nós podemos aplicar a revelia, com tranquilidade. Então a parte sendo designada audiência de conciliação e a parte não contestando no prazo legal, haverá a revelia. Por outro lado, sendo dispensada a audiência e a parte não ofereceu contestação, aplica-se a revelia com tranquilidade. Da mesma maneira, a parte ré não comparece na audiência de conciliação dos juizados. Revelia, julgamento antecipado. Outra questão. Precisa ser anunciado o julgamento antecipado pelo magistrado? É necessário? Há enunciado do Conselho da Justiça Federal que dispensa o anúncio pelo magistrado do julgamento antecipado. Enunciado 27 do Conselho da Justiça Federal. A prática é que se anuncie. Eu mesmo anuncio na decisão inicial. Mas por quê? Para evitar alguma decisão surpresa em algumas situações. Como, por exemplo, contrato bancário. Para a parte já começar o processo se defendendo. Desde a contestação, ela produzir todas as provas necessárias. Agora, a parte revel. Há necessidade de anúncio do julgamento antecipado? Nesse caso, sem discussão, anuncia o julgamento antecipado no caso da revelia, ou melhor, dispensa o julgamento antecipado e julga antecipadamente caso exista presunção de veracidade, ou seja, em direitos disponíveis, entendo que, no caso, cabia a parte réu comprovar, produzir prova através da contestação, a parte não compareceu, julgo antecipado e ponto final. Então, esse é um aspecto importante. Passando para o próximo item, eu quero destacar que esse julgamento antecipado parcial ele é importante. Por quê? Porque muitas vezes, mesmo em ações de família, é possível julgar parcialmente o mérito em algumas questões incontroversas, como, por exemplo, ação de divórcio cumulada com ação de alimentos e ação de guarda. Eu posso julgar o divórcio logo. Eu posso proferir uma sentença no processo julgando o mérito, parte do mérito. É claro que, tecnicamente, essa decisão é uma decisão interlocutória, não é uma sentença. Mas nada impede que ocorra, eu estou julgando uma parcela do mérito, há doutrina que admite a sentença parcial, então nada impede que o julgador profira uma decisão interlocutória, uma sentença no curso do processo, julgando, por exemplo, o divórcio. E essa decisão pode ser dada até na decisão inicial. Por exemplo, o próprio cartório poderá minutar uma decisão, nesse caso do divórcio é o caso mais evidente, colocando o divórcio trata-se de ato de direito potestativo da parte autora, logo entendo que é parcela incontroversa e extingo, dissolvo a sociedade conjugal e decreto o divórcio de fulano e cicrano, intime-se, julgo antecipadamente o mérito. Então, não há problemas, não há maiores dificuldades em relação a isso. Então, atenção para isso, essa é outra decisão que o próprio cartório poderá movimentar, poderá minutar para o magistrado. Vamos passar aqui para o próximo ponto. A fase de organização e saneamento do processo. Fase muito importante, como eu já disse, eu quero esclarecer aqui alguns pontos. Primeiro, quero trazer aqui o conteúdo da decisão. O conteúdo da decisão de saneamento, e vocês vão ter o modelo para instruir vocês, está no artigo 357 do Código de Processo Civil. Então, o que cabe ao magistrado realizar? Primeiro, resolver as questões processuais pendentes. Quais são as questões processuais pendentes? Competência do juízo é um exemplo. Eventual impedimento, por exemplo, de servidores da secretaria. Enfim, há um grande número de questões que podem aparecer como questões processuais pendentes.
Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. E aqui eu não vou repetir, mas eu vou chamar a atenção para o exemplo que eu dei, o exemplo que vocês ouviram sobre a minha delimitação de provas no saneador e, no caso, a audiência de instrução e julgamento sobre a negatória de paternidade, que eu fixei prova testemunhal e para incidir exclusivamente sobre o vício da vontade. Depois, definir a distribuição do ônus da prova observando o artigo 373. Então, essa que é o objeto do inciso 3 do artigo 357, é muito importante, porque muitas vezes o magistrado não determina a inversão do ônus da prova na decisão inicial. Então, o saneamento do artigo 357 é o momento adequado para realizar a decisão de saneamento, a decisão de inversão do ônus da prova, caso ela não tenha sido determinada anteriormente. Inversão do ônus da prova não pode ser determinada na sentença, deve ser determinada em um momento anterior, de modo a permitir o contraditório e a ampla defesa. Decisão de inversão determinada na sentença não atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, porque a inversão é uma regra de procedimento, não é uma regra de julgamento. O STJ já bateu nisso várias vezes e é a jurisprudência tranquila do TJ do Amazonas. Além disso, cabe ao magistrado delimitar as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Então, caso o magistrado, é claro que essa questão é menos relevante porque em algumas situações a aplicação da questão de direito já é evidente. E também o direito brasileiro ele não adota a teoria segundo a qual as alegações das partes vão vincular ao juiz as alegações de matéria de direito. A gente adota uma velha máxima do latim, né, que na verdade reflete na teoria da ação que nós adotamos, que é justamente o brocado do iura novit curia. O juiz conhece o direito. Então, não há necessidade do juiz, digamos, ele não fica vinculado nem à alegação da matéria fática que ele faz. É claro que por uma questão de boa-fé, muitas vezes pode ser recomendável. Por isso que, por exemplo, na minha decisão inicial, que eu mencionei de contrato bancário, eu já menciono a normativa que eu vou aplicar, eu já aviso, olha, eu vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu entendo que eu não vou conhecer de ofício a abusividade de cláusula bancária. Então, fiquem cientes disso. Então, por um dever de lealdade e de boa-fé, eu já advirto as partes em relação a isso. Outro ponto, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Então, também no saneamento, o próprio saneador pode dispensar a audiência de instrução e julgamento. Passando para o próximo ponto, eu quero mencionar aqui do artigo 357, parágrafo 1º, a importância de que, realizado o saneamento, as partes podem pedir esclarecimento depois de 5 dias. Passou esse prazo, está estabilizado. Essa é uma modalidade, isso não é coisa julgada, porque só a sentença transita em julgado. Isso é uma preclusão consumativa. O STF tem uma súmula que fala que essa decisão transita em julgado. Uma súmula muito antiga. Mas essa súmula, na verdade, ela se refere a uma preclusão, não a um trânsito em julgado de uma sentença, porque isso é uma decisão interlocutória. Em seguida, há uma previsão no parágrafo 2º que é tão desprezível de aplicação na prática do Amazonas que eu não vou nem comentar, porque vocês não verão isso com toda certeza. Claro que o juiz pode realizar essa decisão, mas isso é um ato do juiz e que não caberia ao cartório realizar. Por outro lado, ainda o parágrafo 3º é outra previsão que para vocês é uma previsão útil para o juiz, mas desnecessária para o cartório e vocês não poderão auxiliá-lo com essa matéria. Então vou passar aqui ao próximo ponto em relação ao saneamento e reforçar que a grande utilidade dele, vocês têm no slide as outras providências em relação à prova testemunhal, acho que vocês poderão ler, basta a leitura disso. Mas eu quero ressaltar do saneamento, e utilizando o exemplo que eu dei anteriormente, é que a estabilização é o elemento mais importante do saneamento. Depois do prazo dos 5 dias, o saneamento fica estável e a parte não pode alterá-lo, a não ser que o juiz resolva alterar por vontade própria.
E é claro que eu quero deixar claro também que algumas coisas o juiz não vai poder alterar. Por exemplo, se o juiz extinguiu uma das demandas cumuladas, ou seja, a parte tem várias ações de cobrança, e uma delas está prescrita, e o juiz reconheceu a prescrição em relação a uma dessas ações, passou o prazo, o juiz não pode mais alterar essa questão. Então, aí ele está, ainda que por uma decisão interlocutória, ele está definindo parcela do mérito. Então, ele não pode voltar atrás. Mas em decisão à produção de provas, ele pode voltar atrás. Agora nós temos o modelo de decisão interlocutória. Eu não vou ler esse modelo porque ele traz aqui todo digamos assim, tudo que nós falamos. E esse é o meu modelo pessoal. Estou trazendo aqui por quê? Porque vocês podem utilizá-lo, caso vocês queiram. Então, estou colocando à disposição. E ao final da aula eu vou passar o meu e-mail para vocês, caso vocês tenham algumas dúvidas, porque algumas dúvidas realmente só aparecem depois da aula. Então eu vou pedir depois até que seja colocado na tela, disponibilizado, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês aí sobre a aula. Então podemos passar, vocês podem ver aqui, agora, né, é um modelo sobre aposentadoria por invalidez. Então nós temos aqui muito claramente o objeto litigioso delimitado. Olha, esse último parágrafo, os dois últimos parágrafos, vocês estão podendo ver na tela. O objeto desta demanda é a aposentadoria por invalidez do autor. Fixo as seguintes questões de fato sobre as quais deverão, no caso, tem um erro aí, recair a instrução processual, delimitação dos pontos controvertidos, existência de moléstia incapacitante e exercício de atividade rural. Pronto, está fixado o ponto controvertido. E por que eu passo esse modelo para vocês? Porque não vai mudar. A aposentadoria por invalidez é tudo a mesma coisa. Vocês não vão ter, se vocês pegarem esse modelo, copiarem e colarem para todos os modelos todos os casos de aposentadoria, está tranquilo. Então aí eu tenho o deferimento da prova técnica simplificada, em seguida a advertência ao advogado. Esse é outro ponto importante que eu intimo o advogado, desde já eu já intimo o advogado da parte para que ele possa trazer a parte, as testemunhas e a parte. Qual é a importância disso? Economia. Muitas vezes não é incomum que são 3, 4 testemunhas e mais a parte autora. Com isso eu economizo o dinheiro do Tribunal de Justiça. Cada diligência do oficial de justiça pode ser R$25, eu economizo aí pelo menos para cada audiência R$125. Então é muito importante essa visão de gestão e que isso conste na decisão de você, na decisão que vocês vão minutar para o magistrado. Vamos passar para o próximo ponto. Enfim, agora para o próximo ponto, sentença. Passamos por decisão interlocutória, e aqui eu quero destacar em decisão interlocutória algumas decisões interlocutórias muito relevantes. Suspensão da execução. Vocês têm muita execução, principalmente execução fiscal e uma execução da Lei 11.343, que é uma execução de crédito rural aqui no Amazonas. Em São Sebastião do Atumã e Urucurituba tem muito disso, muito. Essa suspensão deve ser minutada pelo cartório, é muito simples. Vocês vão lançar como decisão interlocutória, mas a movimentação 898 vai aparecer suspensão do processo e simplesmente vocês vão uma minuta simples estabelecendo suspendo o processo, pois presentes os requisitos legais. Toda comarca que tiver isso pode minutar para o magistrado, porque é muito simples e é realmente só isso. Lançar a movimentação 989 e colocar a frase suspendo o processo, pois defiro a suspensão do processo, pois presentes os requisitos legais. Essa é uma outra decisão interlocutória muito importante que se encontra no interior. Outra decisão interlocutória, Bacen-Jude. Defiro o requerimento de Bacen-Jude. Muito simples. Claro que tem que verificar se as custas foram recolhidas. Custas de Bacen-Jude e Renajude. Mas nada impede que vocês defiram. Isso também é decisão interlocutória. Deferimento de Renajude, deferimento de Bacen-Jude, deferimento desses atos de constrição. Penhora. Deferimento de penhora também é decisão interlocutória. Muito importante que vocês possam fazer constar isso. Decisão que julga o cumprimento de sentença também é decisão interlocutória, que resolve a impugnação, quero dizer.
A decisão sobre a impugnação de cumprimento de sentença também é decisão interlocutória. Então, tudo isso são decisões interlocutórias que vocês podem minutar para o juiz, mas não podem movimentar como ato ordinatório. Vamos agora passar para a sentença. Quais são os elementos da sentença? Relatório, fundamentação e dispositivo. São os 3 elementos básicos da sentença que devem constar. Eu, assim, pelo volume de trabalho, cada vez mais na minha prática, eu esmago cada vez mais o relatório. Meu relatório tem que ser simples. Na minha opinião, o relatório, por questão de sobrevivência, deve apontar no objeto litigioso e pronto. Dizer se foi oferecido contestação, se teve revelia, alguma coisa e pronto. Nunca vi uma apelação por conta de insuficiência do relatório. Relatório este que é até dispensado nos juizados especiais. O artigo 38 da Lei 9.099 dispensa o relatório nos juizados. Mas o relatório ele tem aquela função de provar que o processo foi lido pelo magistrado. Mas o problema é que acaba sendo que o relatório virou uma tarefa enfadonha, de indicar petição inicial em folhas tal, em movimentação tal, contestação em folha tal, réplica em folha tal, deferimento de produção de provas em folha tal. E eu não tenho mencionado a movimentação no meu relatório. Eu sempre penso, se a parte quiser procurar onde está a contestação e onde está outra coisa, ela que procure para procurar a fundamentação. Mas eu menciono muitas vezes os principais, algum incidente relevante. Mas eu faço menção, é claro, ao objeto litigioso do processo, que a gente encontra no pedido. O pedido é muito importante para fixar o objeto. É importante dizer, juizado especial, não façam relatório, não é preciso. Abram a sentença dizendo dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099, ponto. Já passa para a fundamentação. O que é a fundamentação? A fundamentação é quando vocês vão expor as razões, os fundamentos da decisão. Então, o que é o fundamento da decisão? O fundamento ele tem uma correlação com a causa de pedir. Ele é o fundamento jurídico da sentença. Então, por exemplo, qual é a causa de uma condenação por dano moral na cobrança abusiva de tarifa bancária, como já foi reproduzido aqui pelo TJ do Amazonas? O fundamento é a abusividade da cláusula. Então, vocês deverão começar, ser disso que a cláusula é abusiva. Inclusive, viola direitos do consumidor. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Amazonas já reconheceu a abusividade da cláusula, 2 pontos, colo julgado. E em seguida passa a analisar, fundamentar, reconheça a existência de dano moral no valor de tanto, de R$1.000, por exemplo. Em seguida, não reconheço a possibilidade de apreciação do valor em dobro, da restituição em dobro. E a partir disso, vocês vão, isso é fundamentação. Breve, uma coisa sintética. Não há nenhum problema de vocês fazerem essa minuta, caso vocês queiram. E em seguida vem o dispositivo. O dispositivo é parte muito importante porque é sobre o dispositivo que recai a imutabilidade, que é a coisa julgada. Sobre o dispositivo nós vamos ter a decisão final do processo. Vamos imaginar um exemplo de dispositivo nessa mesma situação de julgamento de contrato bancário. Julgo procedente o pedido deduzido na inicial com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Ponto. Extingo o processo com resolução do mérito. Ponto. Julgo procedente o pedido para reconhecer, para determinar que a parte ré se abstenha de realizar descontos a título de tarifa bancária no processo da parte autora. Ponto. Julgo procedente o pedido para determinar que a parte ré, para condenar a parte ré ao pagamento de R$1.000 a título de danos morais. Ponto. Finalizou. Pronto. Exauriu. Esse é o dispositivo. O dispositivo tem que resolver o processo. É muito importante isso. Alguns juízes gostam de fazer uma divisão tópica entre fundamentação, relatório e dispositivo, entre relatório, fundamentação e dispositivo. Eu, particularmente, só gosto de fazer isso em processos mais complexos. Em processos mais simples, eu vou redigindo por extenso mesmo. Então, esse é um ponto que você deve observar ao realizar a sentença, observar os requisitos da sentença. Relatório, fundamentação e dispositivo. Outro exemplo para ficar claro, dispositivo na ação de alimentos. Qual vai ser o dispositivo? O dispositivo será
Julgo procedente o pedido da parte autora, ou improcedente, é claro. Vamos imaginar o caso de improcedência numa ação de alimentos. Julgo improcedente o pedido com fundamento no artigo... Julgo improcedentes os pedidos da parte autora e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil. Intime-se, publique-se, arquive-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Então, esse é um exemplo de julgamento de improcedência. O que nós precisamos observar em todo dispositivo, em todo pedido? Princípio da congruência. Eu só posso resolver uma questão que foi pedida na petição inicial e nos exatos limites que foram pedidos na decisão inicial. Vamos ver aqui a redação do artigo 492 do Código de Processo Civil. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Aqui nós temos os chamados vícios da sentença. Sentença extrapetita, sentença ultrapetita, sentença citrapetita. Então, basicamente, o que vocês não precisam saber esses termos. Vocês só precisam saber que o processo ele tem que ter exatamente uma equivalência ao pedido. Eu vou dar um exemplo. Exemplos são muito melhores para vocês visualizarem do que a teoria. Eu julguei há algum tempo, foi um caso que o tribunal confirmou a decisão, relacionado a... Melhor, esse não seria o melhor exemplo, na verdade. Vamos imaginar aqui um exemplo envolvendo servidores públicos. O servidor entra com a ação pedindo a sua progressão para um nível superior. Vamos imaginar que para ir para o último nível da carreira, a pessoa tem que ter 30 anos de carreira. Então, ela entra pedindo, olha, eu tenho 30 anos de carreira. Eu requero o pedido da progressão para o nível Z da carreira. Só que acontece que no curso do processo se verifica que ela não tem 30 anos, que ela só tem 20 anos. Porque ela está contando o tempo como seletista, o tempo em que ela não era estatutário. Ela não era servidora, vamos imaginar, do município, do estado, e quer contar o tempo como trabalhou numa escola privada ou como trabalhou como contratado temporário do município ou do estado. O juiz, o que ele deve? Ele deve julgar, então, olha, então você não tem tempo para Z, você tem tempo para B. Então, eu determino que o município realize a promoção para B. Então, seria incorreto que o juiz determinasse promoção para B, pelo menos ao meu viés. Por quê? Porque o pedido é para que a parte seja promovida para Z. Então, o pedido em regra, é claro que isso mudou no Código de Processo Civil, que o pedido deve ser interpretado de acordo com a boa-fé. Antes, o pedido deveria ser interpretado restritivamente. Mas essa questão de pedido interpretado de acordo com a boa-fé e pedido interpretado de acordo com a boa-fé prevista no novo código, ainda é algo que ninguém definiu ainda, é muito difícil de análise. Então, mais seguro sempre é se prender ao princípio da distrição. Ou seja, a sentença só pode condenar o réu em relação àquilo que foi pedido. Então, se o réu pediu condenação em 20 mil reais por dano moral, o juiz não pode condenar em 30 mil. É claro que ele pode condenar em menos. Por quê? Porque ele vai calibrar o dano e vai verificar, mas isso é possível. Ele verificou que o dano não foi de 20 mil, foi de 10 mil. Mas ele não pode condenar em mais, ele não pode condenar em 30 mil. Vamos agora às perguntas que foram realizadas. Eu peço para a equipe colocar na tela aqui, expor a realização de perguntas. Bem, até o momento sem perguntas. Eu acho que essa aula não foi um sucesso de perguntas. Eu acho que não caiu talvez não tenha... Talvez essa questão de atos do juiz, atos do magistrado, né, atos que o cartório realizará para minutar, não é uma questão que teve tanto agrado talvez não seja do dia a dia da maior parte das comarcas. Já que nós temos esse tempo, esses 5 minutos, eu quero verificar se há algum tema que não foi talvez trazido aqui de maneira suficiente. Eu gostaria então de falar aqui brevemente sobre algumas questões. Vou falar aqui da competência, uma questão muito comum dos juizados e que vocês podem minutar para o magistrado,
é quando a parte entra no juizado e é necessário perícia. Isso acontece às vezes depois do oferecimento da contestação, em que o réu alega muitas vezes que a assinatura da parte, ou melhor ainda, o próprio autor já entra no juizado alegando que a assinatura dela no contrato é falsa. Isso não é a competência dos juizados. Isso é por quê? Porque o juizado é competente para causas de menor complexidade. Se o juizado é competente para causas de menor complexidade, o juizado é incompetente para apreciar uma questão envolvendo perícia. Isso envolve várias questões. Qualquer matéria envolvendo perícia não é da competência do juizado. Então isso deve ser extinto de plano, com base no artigo 51 da Lei 9.099. Então, feito esse reconhecimento da incompetência do juizado, que o juizado não tem a competência, a ação pode ser extinta. E como seria esse dispositivo? Aliás, como seria esse relatório e essa fundamentação? Muito simples. Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei número 9.099, verifico que a demanda submetida ao Poder Judiciário pela parte comporta perícia, logo, não é a matéria não pode ser processada neste juizado. Então, isto posto, extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, inciso 1 da Lei número 9.099. Ponto. Intime-se, publique-se após o trânsito em julgado, arquive-se. Muito simples, muito sintético. Então não há problemas para vocês realizarem essa minuta. Vamos aqui, nós temos uma pergunta de Japurá. Bom dia. Em uma ação de alimentos em que o autor pede 30% do salário mínimo, pode o juiz sentenciar em patamar maior? Olha, essa é uma questão que, ao meu ver, não há possibilidade do juiz sentenciar em patamar maior. E qual é a razão, ao meu ver? A razão é que a demanda já foi estabilizada, porque depois do saneamento, a parte autora não pode estabilizar a causa de pedir. Se a parte pediu 30% na petição inicial, o réu contestou, se o juiz fixa em um patamar maior da cabeça dele, isso vai ferir o direito à ampla defesa da parte ré, porque o réu já contestou. Ou então o réu, ainda que ele seja revel, a previsibilidade que ele tem é que o máximo seja 30%. Então imagine, por exemplo, você recebe uma citação na sua casa para responder a uma ação que pode te condenar a R$1.000. Vamos imaginar, claro, no caso são de alimentos, mas vamos imaginar que o valor dos alimentos seja de R$1.000. Então a parte pensa, R$1.000 eu posso pagar, eu nem vou comparecer à justiça. E de repente a parte vê contra ele uma condenação de R$3.000 para pagamento de alimentos. Claro que isso fere a ampla defesa, isso fere o contraditório, isso fere o princípio também da própria estabilização da demanda, porque depois o juiz estaria condenando, aliás, a própria congruência da sentença, porque o juiz estaria condenando em mais do que em um valor maior do que o pedido na petição inicial. E o princípio da congruência ele nada mais é do que isso, que exige um paralelismo, exige uma equivalência entre o pedido feito pelo autor e a sentença. Por isso que o juiz não pode dar menos ou mais do que, ou algo diferente do que foi pedido pelo autor na petição inicial. Mais alguma pergunta? Bem, então perfeito. Eu agradeço aí a participação de todos. Sei do esforço que todos vocês fazem para comparecer aqui nessa aula, às vezes em prejuízo da atividade do dia a dia. Agradeço a todos vocês, agradeço especialmente aí ao pessoal de Urucurituba, o pessoal de São Sebastião, o pessoal da minha antiga comarca de Anori, que também sei que vocês estão presentes aí. Agradeço a todos vocês pelo prestígio, que é vocês estarem assistindo a aula. E agradeço novamente a Escola do Servidor também, por dar essa oportunidade de participação, de dar uma colaboração ao nosso Tribunal de Justiça, que com tantos projetos brilhantes, tantos projetos inovadores, esse eu tenho certeza que será mais um projeto que se destaca aqui no Tribunal do Amazonas, levando qualificação, levando especialização até as comarcas mais distantes do estado. Muito obrigado.